Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Isto de termos a mão a tapar um olho, para muita gente faz lembrar uma teoria da conspiração e, de facto, hoje vamos começar a desmistificar os Illuminati. Sabe o que são? Quando nasceram? O que é que aconteceu? Então fique connosco para saber tudo. Ora, de certeza que já ouviu falar dos famosos Illuminati, quanto mais não seja dos cantores, principalmente das capas dos álbuns dos cantores, onde eles aparecem a fazer determinados gestos, a fazer aquelas simbologias. É normal, nos dias de hoje, ouvir-se teorias da conspiração constantes. Tudo é Illuminati, tudo é esse governo sombra do mundo que anda a dominar. Eles estão em todo lado. O problema é, o que é que daqui é verdade e o que é que daqui não é? A ideia hoje é exatamente desmistificar, tentar primeiro explicar o que são os Illuminati, qual é a ideia dos Illuminati e se calhar depois iremos ter que esgravatar um bocadinho e tapar um olho e ver como é que isto funciona. Eu acho que a ideia dos Illuminati atualmente é um bocado absurda. Acho que há um exagero de conspiração em relação a este famoso grupo secreto. Exatamente. Assim, as sociedades secretas sempre existiram e vão continuar a existir. Por alguma razão são designadas como sociedades secretas. Ora. É um bocado contraditório dizermos que os Illuminati são a sociedade secreta mais conhecida. Exatamente, se eles são conhecidos, não são tão secretos como isso. A questão é, dá jeito nos dias de hoje fazer-se este espetáculo. Aliás, que há pelo Facebook, pelo YouTube, não é? Qual é a melhor forma de esconder algo? É pôr à mostra, não é? É pôr debaixo do olhar. A questão aqui é percebermos, então, de onde nascem os Illuminati, o que é que supostamente ou alegadamente os Illuminati, assim aqui é, defendiam, e depois, aí sim, esgravatarmos um bocadinho as questões, certo? Exato, vamos iluminar. Vamos exatamente seguir os princípios do iluminismo, porque é nesta altura que se ouve falar em primeiro lugar dos Illuminati, não é, Jorge? Sim, é pelos meados de 1776 que nasce então a ordem em 1 de maio de 76. Exatamente, o dia do trabalhador. O dia do trabalhador. Que nascem os Iluminados da Baviera. É importante dizer isto, os Iluminados da Baviera, porque foram aqueles que foram descobertos. Ok, então vamos fazer uma organização secreta. Então vamos fazer assim. Existe um todo chamado Ordo Illuminatorum ou Ordo Illuminatus, que tem vários ramos em vários locais no mundo. Em 1700 e que toca ao passo, o mundo já é como um povo, exatamente. Aliás, como nós falamos anteriormente, por exemplo, da maçonaria. Não estamos agora a falar da maçonaria, estamos a falar propriamente dos Illuminati. Os Illuminati são conhecidos assim, única e exclusivamente, porque seguem os princípios do iluminismo, certo? Ora, os princípios do iluminismo que aparecem como Adam Weishaupt, certo? Tem assim um nome muito esquisito, que era um professor de Direito Canónico da Baviera, certo? E é assim que eles começam, por um grupo de filósofos, artistas, gente rica, exato, gente poderosa. Ele procurou atrair os elites daquela época e porque também tinham opiniões muito semelhantes, então procurou reunir todas essas pessoas para formar um movimento por trás desta sociedade secreta que pudesse impor a filosofia ou as ideologias. Curiosamente, tudo começa com Adão, o Adam, e então o Adam vai à procura de gente. Esta gente é gente poderosa, é gente do dinheiro, é gente da nobreza, da filosofia, da arte, mas acima de tudo é gente da maçonaria, são Rosacruzes, ou Rosacrucianos, como preferirem que lhes chamem, há imensas pessoas que se juntam neste ramo Illuminati, ou da Ordo Illuminatorum, dos Iluminados da Baviera.
eles seguem uma regra base. A regra base é uma ordem iniciática. O que é que isto quer dizer, Jorge? Quer dizer que todas as pessoas que se juntam à ordem têm que passar por um processo de iniciação. Ora, processo esse de iniciação que é mais ou menos esotérico, mais ou menos baseado em coisas do passado, e falta perceber, existe um passado para esta gente? Se calhar existe. Aí, desse lado, certamente vai depender dos seus gostos de entretenimento. Se calhar já ouviu falar de um jogo de computador ou de um jogo de consolas chamado Assassin's Creed. O Assassin's Creed é um jogo que se baseia... há um filme. Aliás, há um filme, exatamente. É um jogo mas nasce como um jogo de computador que se baseia num suposto grupo secreto de assassinos. Assassinos não é propriamente a melhor das ideias, mas é daí que vem a palavra. A palavra nasce num grupo de 1090, no ano 1090, criado por Hassan ibn Sabbah, que é um ismaelita que quer difundir e derrotar os contrários à sua religião e cria um grupo na zona do Irão chamada Assassin. Sim, eu disse com X de propósito. Não estou com o problema de ser cicioso, não. É mesmo assim, é de facto em inglês que depois, mais tarde, se nota o Assassin, mas o nome original seria Assassin e exatamente escrito desta maneira. Não é propriamente como no jogo. A ideia era uma ideia altamente religiosa, de controlo, de poder e de domínio sobre tudo aquilo que fosse contra um império. Império esse, que 400 anos mais tarde se transforma naquilo que nós conhecemos como o Império Otomano, que com Bayezid Ansari se consolida graças à ação deste grupo. Grupo este que lutava contra templários, que lutava contra toda a gente que lutasse contra eles. Exato. Que fosse diferente dos ideais. Só que eles tinham um processo de secretismo intenso. É dentro dos mesmos meandros, das mesmas ideias que nasce, mais tarde, a Ordo Illuminatorum, que vai ter imensos ramos, um deles, que é os Illuminati, que nós conhecemos, com o tal Adam Weishaupt. Exato, então vemos aqui um confronto que já a milenar, assim dizer, ou seja, dá a ideia de uma guerra de deuses. Uma guerra entre ismaelitas e israelitas. Exatamente. Ou uma guerra entre Enki e Enlil, ou aquilo que quiser dizer, mas se calhar somos nós já aqui a pôr um pé fora do sítio, a não ser que tenha visto os nossos vídeos em www.portugalmístico.com/canal, em que nós falamos no vídeo sobre a Suméria e no vídeo sobre os Anunnaki, em que falamos um bocadinho disto e levantamos ali alguma poeira. Com este vídeo agora dos Illuminati, a ideia é levantar bem mais poeira, é trazer-lhe, pelo menos, a desmistificação deste ramo, os Illuminati da Baviera, o que foi e como, alegadamente, se extinguiu. Fique connosco. Fear not, for your war-stricken, poverty-ridden planet. You are safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective of our universal design. The path for humanity has spanned throughout ages to ensure the survival and prosperity of the human species. War is a liar who claims there isn't enough land, isn't enough wealth, isn't enough food for all people, in all places to live in abundance. A different age is upon us. Fear not for the bursting sounds that echo across your red horizons. Prepare your life for the light that grows steadily brighter in the distance. As the dawn comes to rid your battlefields of darkness, the age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. Quando isto foi criado, só para relembrar isto, quando isto foi criado foi em 1776, a altura em que muitas outras coisas no mundo são criadas ao mesmo tempo. Tipo a fundação da América. Tipo,
Será? Coisa estranha. Bem, mas conta-me tudo. Então, há um evento que faz com que as pessoas venham a conhecer uma Exato. ordem secreta. Há um mensageiro que leva uns documentos importantes. Que seria para entregar aos vários membros. Exato, que seria para entregar aos afiliados a essa organização secreta, mas no entanto cai um raio, Olha o azar. o gajo fica esturricado, os documentos são descobertos. É caso fazer raios parte isto. Os documentos são descobertos, então soube-se quem eram os nomes que pertenciam a essa ordem. Ora, as autoridades da Baviera têm acesso à ideia de que eles pretendem abolir, e isto faz parte dos princípios deles, certo? Pretendem abolir governos, religiões, família, a ideia da família, as heranças. E pretendem principalmente separar a ideia religiosa da ideia política, ou seja, uma separação entre Igreja e Estado. E Estado, que me parece fantástico, já devia ter sido feito desde que a religião foi inventada, porque foi inventada. Bem, mas o que é que aqui é importante lembrar? É este evento malfadado que se dá, que leva a que as autoridades da Baviera tenham acesso aos nomes e até ao nome da própria ordem e que os persiga. Muitos deles são presos por traição, são presos por conspiração, são presos por imensas coisas. O próprio do Adam tem que dar à soleta e pisga-se. Dizem as más línguas que ele que já era maçónico e que volta para os ramos da maçonaria, fugindo, já não me lembro muito bem para onde, mas também não deve ser importante. O que é importante aqui? É percebermos que se isto não tivesse acontecido, eles tinham continuado a fazer tudo como todos os outros fizeram até hoje. Só que estes foram descobertos. Só que soube-se, exatamente, e aproveitaram este evento a favor de manter o secretismo que já existia. Ou seja, sempre que alguma coisa despoltasse ou se desconfiasse, foram os da Baviera. Exatamente. Aliás, tanto quanto se sabe hoje em dia, se quisermos desmistificar a ideia dos Illuminati, é tão só e simplesmente fácil porque podemos ir à Wikipédia. Aliás, isto é uma prática. E a Wikipédia explica tudo, que a Wikipédia conta tudo, certo? Exato. Aquilo que lhes apetece. E na Wikipédia tu tens a dizer que Illuminati nasceram em 1776, 9 anos depois a ordem foi extinta por ordem do governo da Baviera que os perseguiu. E a ordem foi extinta, mas nunca mais se ouve falar de Illuminatis. Ou houve? Houve. Tu ouves falar em Illuminatis... mais tarde, olha, em 99. Exatamente, em 99. Quando o mestre Paulo Bartel, que só se descobre isto, mais um malfadado momento, só se descobre isto porque o Paulo Bartel era mestre de maçonaria e pertencente ao rosacrucianismo e não gostaram que ele fosse eleito como um alto membro de outro ramo, de outras coisas. É tão secreto que o segredo não é para todos. Sabe, há um ditado popular português que é muito bom para este caso. Este caso do mestre Paulo Bartel é muito interessante porque zangam-se as comadres, dizem-se as verdades. E então, como ele foi eleito para uma suposta ordem que não existe, ele foi eleito para ser mestre de uma ordem que não existe, onde ele era mestre, não gostaram. E então aquilo falou. Demasiado secreto. Era demasiado secretismo. Na verdade, os Illuminati, tal como lhe querem fazer crer, os Illuminati são nada mais, nada menos do que uma ordem da Baviera criada por Adam Weishaupt. Ponto final, e foi extinta. E isto é a ideia que se tem dos iluminados e daquilo que permaneceu até então, porque nós não sabemos o resto. Nós sabemos desde esse acidente dos Illuminati. Exatamente. Mas a partir daí não sabemos mais nada. E os outros? E as outras ramificações? Até porque nem todos foram apanhados. Pois. Nem que fosse só os Illuminati da Baviera. Se sabe daqueles. Alguns foram para algum lado. É a mesma coisa que dizer que os Templários foram todos extintos pela caçada que a Santa Sé fez. Mas eles estiveram ativos mesmo depois disso. Aliás, basta ver pelos descobrimentos. Exatamente. Mas isso são outros assuntos. Voltando aos Illuminati, é importante, se calhar, nós trazermos aqui o que é que os Illuminati defendem, porque toda a gente, na teoria da conspiração que nós vemos constantemente dizer-se que os Illuminati querem matar o mundo, querem destruir-nos, querem destruir toda a população mundial. Só se for como ele está.
Sim, de facto, fazer mais do que o que já está não me parece que seja necessário, porque nós autodestruímos-nos só porque sim. Exatamente. Mas qual é então, em que é que se baseia, Jorge, a ideia que se descobriu destes Illuminati, Exato. ou deste ramo da Ordo Illuminatorum? O principal objetivo é a criação de um governo mundial. Ok. Isso é a prioridade. Basicamente eles seguem as ideias do Iluminismo, não é? Sim. A separação governo-religião. Aliás, eles querem até abolir todas as fronteiras e criar um só movimento, uma só. Eu vou dizer uma religião aqui, mas isto depois leva Sim, várias. porque eles não querem criar uma religião. A ideia é Abolir as outras. A ideia é abolir todas as religiões e formar só aquilo Mas que eu é acho que Deus. são só eles que têm essa mania. Portanto, mais ninguém ao longo da história da humanidade quis abolir as outras religiões, a não serem 99% das guerras que existiram, não é? Mas isso são outros 300. Mais coisas. Eles querem então abolir? Abolir as propriedades privadas, ou seja, nada é de ninguém, tudo pertence ao governo em si. Ao tal governo mundial. Exato, não há ideia de família, ou seja, todos são vistos da mesma forma, não há separação social dos Mas tem papéis coisas sociais. boas, certo? Uma das coisas que eles querem é que haja um ensino superior entregue gratuitamente a todos, que haja saneamento no mundo inteiro, que toda a gente tenha acesso a tudo de igual forma, e também que haja, por exemplo, um sistema de saúde mundial, etc. Ou seja, mas há aqui uma guerra ganha pela nossa consciência. Se até aqui nós temos várias perspectivas, várias crenças, várias ideologias, eles aqui vão abolir tudo isso e vão criar só um movimento único. Portanto, basicamente eles querem destruir a cultura, eles querem destruir as sociedades, eles querem destruir a religião, eles querem destruir a cabeça, eles querem destruir a consciência. Sim, no fundo é isso. É muito uma espécie de uma ditadura de consciência e não aquilo que nós alegadamente andamos a destruir no mundo, que é as ditaduras que por aí andam. Quer dizer, não somos nós, quem faz é os Estados Unidos. Eles é que destroem ditaduras, não somos nós. Através da democracia. Através da arma da democracia. Jorge, os Illuminati são muito conhecidos pela sua simbologia, e esta simbologia, embora seja já muito, mas mesmo muito antiga, e ela é de um teor esotérico intenso, quais são as simbologias mais adequadas ou mais atribuídas normalmente aos Illuminati? Exato. Quando ordens secretas querem transmitir algo secreto, eu acho que a melhor forma é através da criar uma simbologia. Ou seja, porque quem perceber o significado da simbologia vai perceber a mensagem. Exatamente. E nós nos Illuminati podemos ver pirâmides, podemos ver olhos, o chamado olho que tudo vê, podemos ver corujas e podemos ver raios de luz. Exatamente. Portanto, podemos pegar, por exemplo, aqui neste exemplo de uma nota americana, só porque é o primeiro que me apareceu, por nada em particular. Esta nota americana, nós temos aqui os 13 graus da Ordo Illuminatorum, certo? E depois uma separação para o olho que tudo vê, o olho que tudo vê, que é uma ideia divina, de um grande arquiteto, não necessariamente Deus, até porque uma das coisas que aparece várias vezes nos Illuminati é que eles querem abolir Deus, embora queiram manter a religião. Isso às vezes faz-me confundir. Vamos fazer passar aquilo do georritmo. Então, tínhamos aqui a célebre nota. Sim, a nota americana é dos melhores exemplos. Quem fabricou o design desta nota fantástico. Mas vamos só àquilo que normalmente é para um nova ordem secularum, como diz em baixo, uma nova ordem mundial. Não falámos disso. Não? Pois. Mas vamos então ao que diz aqui temos uma pirâmide. Portanto, o que é que a pirâmide aqui representa para os Illuminati? A pirâmide assenta naquilo que eles querem manifestar. Portanto, a solidez, o assentar, o ter um topo que domina. Exato, que controla, domina e que se estende a todas as hierarquias. Normalmente essas pirâmides são representadas com 13 estratos, porque
ao contrário da maçonaria, que normalmente tem 33 graus, pois aqui a Ordo Illuminatorum é conhecida por ter apenas 13 degraus para subir, para ascender, ou 13 setas ou 13 estrelas, mas isso não é importante, não vamos falar disso hoje. Estamos a falar dos Illuminati, certo? Voltando aos Illuminati, o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, na minha opinião, representa constante vigília sobre a consciência da espécie humana, do controlo do conhecimento, ou de um controlo do progresso e da abundância. Basicamente da espécie humana. Tu podes fugir, mas não te podes esconder. Exato. Tem muito a ver com a ideia do divino, o dom da ubiquidade, Aliás, o dom da omnipotência, aquele que tudo vê. Se houvesse uma simbologia para o Deus que grande parte acredita ser um ser que está lá em cima a olhar para tudo o que nós fazemos, eu diria que este olho era a melhor analogia. Aliás, curiosamente, não é à toa que outras ordens ou outras sociedades utilizam o triângulo com um olho no centro, não porque são Illuminati, mas porque representam exatamente a ideia do grande Criador que tudo vê e tudo controla. Grande arquiteto. Exatamente, que não é necessariamente Deus. Exato, e se não fosse Deus, mas fosse uma ordem secreta? Se for uma ordem secreta divina, fantástica, não é? Ora, bem, outra coisa que existe é a coruja. Os Illuminati têm, é muito normal nas sociedades secretas haver a escolha de alguns seres, alguns animais, às vezes seres mitológicos, como o dragão, etc., para representar algo sobre eles. Algumas das grandes sociedades utilizaram a águia bicéfala, que aparece em bandeiras e por aí fora. Mas eles optaram pela coruja, que não vai encontrar em nenhuma nota dos... Quer dizer, por acaso... Até pode encontrar... Até pode, 13. mas estão mesmo 13 corujas escondidas e isso é estranho. Mas é melhor não falarmos disto hoje, porque nós hoje vinhamos falar dos Illuminati. Aliás, a coruja até é muito utilizada, foi muito utilizada na Grécia Antiga. Sabes que a grande maioria das pessoas tem a ideia de que a coruja representa a sabedoria. E não é assim. Isso é o mocho. O mocho representa a sabedoria. A coruja, a representação esotérica da coruja é a vigilância e não a sabedoria. Portanto, o olho que tudo vê está representado na ideia da Ordo Illuminatorum e daí a coruja estar ligada diretamente à Ordem Illuminati, extinta em 1785. É que nós há bocado falamos de existirem ramos, certo? Exato. Todas as sociedades secretas se desenvolvem em ramos. Porquê? Porque nem toda a gente de uma determinada casta, estranho, de um determinado degrau, vamos chamar graus, os tais neófitos, que vão crescendo e tornarem-se minervos, isto dentro dos Illuminati, que noutros sítios são os adeptos, ok? Eles vão subindo e depois têm acesso a outras informações e a outro tipo de reuniões. E isto tem ramos diferentes. Ou seja, dentro de uma ordem existem várias sub-ordens, como o tal polvo que nós falávamos, certo? E há sub-ordens muito conhecidas. Sei lá, Skull and Bones. A Skull and Bones é uma sub-ordem conhecidíssima porque, segundo os teóricos da conspiração, uma grande parte dos presidentes dos Estados Unidos pertencem ou pertenceram à Skull and Bones. Sim, isso também representa aí um mistério na política americana, porque de facto acho que não houve um presidente que não pertencesse. Houve. Houve. Este. Mas eles um dia, quando ele repara a cabeça, eles já dizem: pronto, agora estás com bom aspecto, só tens de tirar o laranja e podes entrar. Então tenha cuidado, que eles gostam de cabelos. Sim, porque o símbolo é este e as pessoas confundem sempre isto com o Jolly Roger dos piratas, que nada tem a ver. Bem, temos a Skull and Bones, mas temos outro muito conhecido que inicia como um ramo maçónico com tendências Illuminati,
que nós hoje conhecemos como Grupo Bilderberg. Porquê? Porque eles deixaram de ser secretos e então passaram a ser demasiado, ou dar demasiado nas vistas, e era importante poderem apresentar-se de outra forma. É apenas e só um grupo de filantropos que com boas intenções, que debatem o destino do mundo. Mas muito ambiciosos. Ambiciosos. Para quem não conhece o grupo de Bilderberg, estamos a falar de um grupo de pessoas, elites, são os que de estão algumas famílias interessantes. Exato, que se reúnem anualmente. E que convidam de vez em quando alguns governantes de alguns países. Exato, mas que antes se reuniam secretamente, só que isto aqui começou a dar nas vistas, não é? Os jornalistas. Mas nós não podemos dizer nomes, não te esqueças, e nem falar daquele português que vai sempre, Exato. que vai sempre ao grupo. Não só o português, mas outros nomes. 299. Ora, Grupo Bilderberg também ele, alegadamente, um destes ramos. O que é importante destrinçar para desmistificar? Se os Illuminati são toda aquela coisa de tapar o olho e que dominam as estrelas da música e não sei o que, isso não é importante. Isso são outros 300 que nós mais tarde até podemos debater. O importante é que, se é uma sociedade secreta, acha mesmo que as teorias da conspiração são corretas. A minha avó, que era índia, dizia sempre que, cuidado, que todos os mitos têm um pouco de realidade. Eu acho que quanto mais se falar nisso, dos Illuminati que estão a dominar a mais as coisas estão desiluminadas. Exato, mais o segredo se mantém. Porque as pessoas, em vez de estarem atentas ao que está a passar, além disso, além do véu, elas vão estar preocupadas em encontrar pessoas a tapar o olho ou a fazer triângulos. E é assim, isso vai encontrar até nos papas. Aliás, isto chega ao ponto de ser ridículo, que há pessoas que andam mesmo atrás dos cantores para procurar triângulos nas expressões faciais. Exatamente. Aliás, as coisas chegam a tomar... És um Illuminati. Eu não sei porque eu tenho aqui algum triângulo. As coisas chegam a tomar proporções incríveis. No entanto, se calhar a melhor maneira de nós mostrarmos como é que tudo pode ser escondido à vista de todos é falar das pedras guia da Geórgia. Sim. Estas pedras... é o Stonehenge americano. Exatamente, é conhecido pelo Stonehenge americano, que está na Geórgia, foi colocada em 1980. Mais particularmente no condado de Alberton. Exato. Foi encomendado a uma empresa que trabalhava a pedra. Alberton Granite, ou Granite. Exato. E é constituída por 6 pedras em granito. E que estão astronomicamente alinhadas. Exatamente, elas têm ligação com os equinócios, têm ligação com o movimento solar, com o movimento lunar. Há várias particularidades nas pedras em que elas se alinham com os eventos celestes. Podem ver aqui como elas estão dispostas e, curiosamente, vai notar que ao alto existem várias bastante altas e depois vamos dizer, um Capitólio em cima, certo? E se notar, nestas que estão ao alto tem inscrições de ambos os lados. Ou seja, tem várias inscrições em várias línguas diferentes. São 8 idiomas e 4 inscrições no Capitólio. Exatamente. Para ser mais preciso, os 8 idiomas são o inglês, o espanhol, o hindi, ou da Índia, o swahili, o hebreu, o árabe, o chinês ou mandarim, como preferir que lhe chamemos, e o russo. Nestes 8 idiomas estão 10 mandamentos, certo? Sim, vamos chamar a pedra dos mandamentos. Pedra dos novos mandamentos. Não é do Maomé, mas é do R.C. Christian. É exatamente, que é supostamente o autor. Exato. Aquele que encomenda estas pedras aparece, aliás está numa pedra abaixo, aliás podem ver aqui, aparece a dizer que é encomendado por um grupo de benfeitores e filantropos em nome de R.C. Christian. Alegadamente, estas pedras existem para estarem em cima de uma cápsula do tempo, ou seja, de algo que está a guardar qualquer coisa para a posteridade. É para ser aberta, não se sabe quando. Exatamente, porque ainda não foi acrescentada. Na pedra em que explica, ainda não foi acrescentada a data de abertura da cápsula. Exato. Diz também, entre as conspirações, que as diretrizes que estão inscritas na pedra são uma fórmula exatamente para levar a humanidade a ascender, para que a humanidade seja melhor. Exato, ou para a construção de uma sociedade ou de uma civilização mais abundante ou mais Já agora, só porque depois podem perguntar e nós esquecemos,
No Capitólio, como dissemos, existem 4 inscrições, todas traduzidas também em línguas antigas. Línguas essas que, curiosamente, vão servir para, através da pedra de Roseta, poder-se transformar em qualquer língua todas as outras que estão ali. Ou seja, vamos ter lá babilónio, sânscrito, grego e egípcio. E depois é só usar. É só usar para fazer a tradução de tudo o resto. Ora, e o que é que temos nestas pedras? Então, quais são estas? Vamos de 10? baixo para cima, está bem, Jorge? Porque a de cima, a de topo, para mim é a mais polémica. Então vamos começar pela mais pela última. Não ser um cancro sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. É propositada esta repetição. Sim, a repetição tem muito a ver com o facto de se dizer, e de facto é uma verdade, o ser humano não é o ser mais inteligente. Eu acho que o ser mais parecido com o ser humano é o gafanhoto, porque onde nós vamos, comemos e destruímos e depois passamos para outro sítio, comemos e destruímos e andamos assim. Nós somos uma praga de Parece gafanhotos. que nós somos de outros planetas. Até parece que não somos de cá, não é? A seguir temos valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. Logo acima temos equilibrar os direitos pessoais com deveres pessoais. O que, até agora, faz todo sentido. Sim, sim. Até agora, tudo o que nós estamos a ouvir parecem valores de grande valor. Sim, certo? parece-me promover de facto aqui o equilíbrio. Temos outra acima de evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Governantes desnecessários, Jorge. É o que há mais. É o que há mais. Eu acho que há isto era demasiados bom, isto era muito bom. Há demasiada gente a mandar. Isto era mesmo muito bom. Enfim, continuamos. A seguir, permitir que todas as nações se regulem internamente, resolvendo disputas externas num único tribunal mundial. Ora, caminhamos aqui já para a ideia da mundialidade, da Sim. nova ordem mundial. Exato, por acaso estou a imaginar que é um tribunal a nível mundial e com Altamente justo. uma máquina, uma burocracia fabulosa Devia ser altamente justo. para gerir estes processos todos a nível mundial. Bem, mas eles a seguir dizem uma coisa boa: proteger os povos e as nações com leis e tribunais justos. O que me parece bom, antes, se tivesse pensado nisto antes de se ter criado esta sociedade misógina, chauvinista e machista, mal abajambrada que nós temos. Continua. Unir, controlar a fé, a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Ora bem, eu aqui não concordo com controlar a Porque paixão. aqui já tem a ver com aquela ideia Illuminati Pois, dos próprios da Baviera. Vamos fazer isto tudo, vamos acabar com isto tudo e começar aqui algo novo. Porque basicamente estão a ver, é aquela imagem que eu gosto muito em que tem a evolução humana e depois, gente, vamos voltar para trás que isto deu asneira. É um bocado isto. Tradição não é propriamente algo que eles prezem. Destruir a tradição, a cultura. Pois, é. Aliás, não é. Até dá jeito de destruir a cultura. Olha o que eles fizeram no Iraque para que a gente não saiba o que aconteceu dos Anunnaki. Exatamente. Não é? Portanto, é o que eles estão a fazer, aos poucos, sem ninguém notar. Mas os Illuminati foram extintos há muito tempo, Jorge. Continua. A seguir, unir a humanidade por meio de um novo idioma. Ora, um idioma mundial. Costuma-se dizer que é um idioma vivo porque a ideia é pegar na língua que é mais falada. Se for neste momento, eles vão ter que escolher o mandarim. Eu não sei se eles querem. Ia ser interessante. Olha, é uma língua que eu não me importava nada de aprender. Ia ser chinês para mim. Eu ia-me ver chinês para falar aquilo. Bem, E grego. controlar, e isto é importantíssimo, controlar a reprodução sabiamente. E começa a ficar isto um bocadinho creepy, fica um bocadinho estranho. Portanto, eles propõem-se não só a ter um governo mundial, mas um governo que nos monitoriza e controla a nossa reprodução. É um facto que, como praga de gafanhoto que somos, quanto mais houver, mais vai ser difícil controlar. Então, Sim, se nós mas controlássemos... Aqui de facto levanta muitas questões. Faça o seguinte, ou então nós depois fazemos um vídeo sobre o assunto, mas faça uma pesquisa depois sobre eugenia e veja que é exatamente isso que eles estão a tentar fazer, ou seja, melhorar geneticamente, escolhendo quem é que pode ou não reproduzir-se. Exato, Essa é a ideia. há aqui uma preocupação com o lado genético ou de aperfeiçoar o lado genético da espécie humana. Ok, mas isto aqui significa uma limpeza também a nível racial, de certa forma. Até porque o primeiro dos mandamentos, o tal que é mais creepy, acima de tudo, diz-nos manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. A minha questão é,
dos quase 8 bilhões, quem é que vai escolher quem morre? Quais são os requisitos? Aqui, vamos ter aqui... Uma loteria. Exatamente. Faz-se uma loteria mundial e decide-se os 500 milhões que vão sobreviver. Também só pode ser louro, olhos verdes e branco. Pois, e breve dava uma coisa quase nazi. Pois. Eugenia e controlo da população e controlo das raças, criação de um governo mundial. E esta gente toda, são muito iluminados. Além dos 500 milhões. Pois, eles vão ter que desaparecer. Ou manda-se para a Lua. Que vão fazer câmaras de gás? Não, manda-se para a Lua. Manda-se para a Lua. Vão na Apolo 114. Por falar em Lua, viu a nossa série sobre a Lua? É uma série que de alguma maneira foi bastante desmistificadora. É uma série que foi bastante acompanhada, é de uma série de sucesso. Somos dos poucos em Portugal, pelos vistos, a querer falar sobre o assunto. E não nos estamos a esconder, não senhora. Vá abaixo em www.portugalmístico.com/canal e vai poder saber se fomos à Lua ou não, se é possível ir lá ou não e quando é que o Portugal Místico vai chegar à Lua também. Portanto, já sabe, vá acompanhando o Portugal Místico e, claro, se tiver a oportunidade, vá visitar estas pedras guia fantásticas, porque aquilo que vai descobrir é que o novo Stonehenge, que nasce, que é super importante nós dizermos, em 1980, a altura em que não existem Illuminati. Fique com isto para si, fique também a entender onde vem a ideia dos Illuminati, o que é que aconteceu para que nós saibamos o que eles existiram. Mas eles vão estarmos aqui a falar hoje dos Illuminati. Caso contrário, estaríamos a falar de outro grupo qualquer que foi descoberto e que se usava antes esse nome. Exato. Illuminati eram apenas os iluminados, neste caso da Baviera, que certamente os houve pelo mundo fora. E certamente esses não foram descobertos porque um raio não cai sempre no mesmo sítio e não ia cair outra vez nos Illuminati, não é? Exatamente. Não se esqueça também de partilhar os nossos vídeos, de se juntar à comunidade do canal Portugal Místico. Do cartel Portugal Místico. E de subscrever no YouTube. E já sabe, se quiser pertencer à nossa sociedade secreta, é só acompanhar-nos em www.portugalmístico.com e acompanhar-nos no grupo do Facebook, assinar aqui em baixo, pôr o sininho do YouTube e, claro, esta noite, sonhe com os Illuminati. Uma boa noite. Boa noite.